Hoje é quinta-feira. E a pergunta que se faz é: onde está o Johnny? O negócio é o seguinte, você vai entender agora essa história. Nós estamos acompanhando, espera só um pouquinho o texto do TP, porque é o seguinte, quero contar para você que nós estamos acompanhando a violência na região metropolitana. A gente já falou aqui no nosso balanço geral das mulheres que morreram década passada, região de Almirante Tamandaré. Trouxemos casos de mulheres mortas em Almirante Tamandaré e o balanço geral, líder em jornalismo verdade, foi o primeiro programa a colocar como suspeita a relação entre as vítimas, as duas últimas vítimas que morreram em Almirante Tamandaré. Locais distantes e tal, tudo mais, mas vimos ali uma possibilidade das duas meninas terem sido mortas pela mesma pessoa. E por isso nós estamos acompanhando esse caso. Para você relembrar, você viu aqui no BG, ontem, uma reportagem especial sobre a série de violência contra mulheres de uma cidade, aqui de Almirante Tamandaré, como eu já disse. Mortes e um atentado. Eram casos sem solução, até então. Porque o nosso Thiago Silva tem novidade. Presta atenção. Para a polícia de Almirante Tamandaré, já está claro que Ariane de Souza Silva, de 18 anos, e Emanuele Caroline Pavone foram mortas pelo mesmo homem. Um assassino cruel, frio. Ariane foi morta de forma covarde e violenta. Ela foi raptada da casa onde morava e assassinada a pauladas. O corpo de Ariane foi abandonado no meio de um matagal. Só alguns dias depois da morte é que a família reconheceu o corpo no Instituto Médico Legal. Já Emanuele foi morta com um tiro na cabeça, uma semana após a morte de Ariane. Segundo a polícia, Ariane e Emanuele foram mortas por um traficante conhecido no bairro. Esse rapaz é 25 anos de idade, é considerado aí foragido. Já estamos à procura dele aí, justamente por ser o responsável pela morte das duas. Né? A primeira por um desentendimento ocorrido, né? E a segunda após suspeitas desse rapaz de que ela e seu namorado poderiam estar denunciando a morte da Ariane à polícia, né? O traficante Johnny Gouveia Lourenço teria feito amizade tanto com Emanuele como com Ariane. Teria viciado as jovens. Depois cobrava pelo uso do crack e da cocaína. Quando perderam o emprego, perderam a família, o traficante então começou a cobrar alto. Elas não tinham mais dinheiro. Johnny então, segundo informações, teria resolvido matá-las. Primeiro, matou a Ariane. Emanuele sabia que iria ser assassinada, mas Emanuele não teve o tempo de fugir. Então ele foi até a residência dos dois e efetuou um disparo contra ela e outro contra ele. O disparo efetuado contra ele acabou atingindo ali na região do pescoço, ele conseguiu fugir. Aqui no Parque São Jorge, onde Ariane e Emanuele se conheceram, o bairro nunca mais foi o mesmo, depois que as duas foram assassinadas. Inclusive, nesta residência aqui, a Ariane chegou a morar com a Emanuele. As duas dividiram a casa. A casa é do seu Paulo, pai da Ariane. Depois que a filha foi assassinada, ele nunca mais voltou para cá. Ele fechou a casa, trancou tudo. Era a filha caçula dele. Por conta das lembranças, ele foi morar em outro lugar. Depois que as meninas que cresceram aqui no bairro foram assassinadas, essa região nunca mais foi a mesma. Ele ficou bem desgostoso. E não conversou com ninguém mais. Aí sumiu, ninguém nem sabe onde é que tá, né? Ele foi embora daqui? Foi. Ficou com medo, será, de ficar Não aqui? sei qual que é o problema que é, né? Não sei. Fizeram Muita com a menina, maldade né? daquele jeito, ninguém mata nem um cachorro.
O traficante do bairro, acusado pela polícia como responsável pelas mortes, está foragido. Johnny Lourenço já foi denunciado por várias pessoas. Porém, a polícia acredita que ele não agiu sozinho. Na morte de Ariane, ele contou com a ajuda de mais pessoas. Ariane foi atraída por Johnny para tentar despistar a polícia. Ele e mais um comparsa jogaram o corpo dela bem longe de onde Ariane morava. Já para matar Emanuele, ele foi mais discreto, marcou encontro com a jovem, teria feito uso de drogas com ela e depois a matado. Johnny entrou na casa onde Emanuele morava sem ser percebido por vizinhos. Emanuele morava há menos de uma semana na residência onde morreu. O crime aconteceu no domingo, porém, só na segunda-feira é que o corpo dela foi encontrado. A polícia investiga se Andriele, baleada no último sábado e que só procurou por socorro na segunda-feira à noite, também foi baleada pelo traficante Johnny. Andriele sobreviveu ao disparo. Ela foi levada a um hospital onde se recupera. A polícia espera que após a sua recuperação, ela possa ajudar a identificar o responsável pelo disparo e não descarta a possibilidade de Johnny também estar por trás desta tentativa de assassinato. Vamos ouvi-la mais em pormenores aí na sequência. Ela estava em uma festa quando foi baleada pelas costas, né? Em princípio não se sabe quem teria atingido o disparo, ou se foi endereçado a ela, ou mesmo se foi uma bala perdida, digamos assim, né? Então, o momento em que essa bala ficou alojada no abdômen dela. E o momento em que ela estava no supermercado, ela passou mal e aí ela acionou a ambulância ali para que ela fosse dado atendimento. Já a morte de Larissa está tomando um novo rumo. Não tinha envolvimento com droga. Saiu para um encontro longe de Tamandaré. Por enquanto, a polícia não vê ligação nos casos e quer a ajuda da população para chegar ao assassino. Ainda tem esse caso e o Thiago tem novidades pra gente agora. Chega mais, Thiago, conta aí. A polícia já tem uma ideia de onde que possa estar aí o suspeito. Aliás, quero dar os parabéns pra você, Thiago, que você foi o primeiro a levantar essa possibilidade aqui na redação do BG e a dizer assim, esses crimes estão relacionados. Parabéns pela sua experiência e pela sua competência. Pois é, já. Só que a gente foi conversar com um familiar, né, um parente da Emanuele, quando o segundo corpo foi encontrado. Primeiro, a Ariane é morta, né? Ela acaba sendo assassinada, o corpo dela é jogado numa área bem distante. Depois é a morte da Emanuele. E aí, no dia lá, a gente acompanhando e buscando informações, aí uma pessoa falou, Thiago, a Emanuele era amiga da Andriele, né? A Emanuele era amiga da Ariane, né? A Ariane foi morta esses dias. E aí ele falou, acho que tem ligação. E é bem isso, Jason. A polícia foi atrás, a gente passou essa informação para o delegado Cassiano Alfiero. O delegado Cassiano Alfiero colocou toda a equipe de investigação lá do município de Almirante Tamandaré nesse caso e descobriu que o Johnny Lourenço, traficante perigoso ali do Parque São Jorge. Parque São Jorge é uma área bastante movimentada, ali atrás de um colégio bastante conhecido no município de Almirante Tamandaré. É ele quem determina quem vive e quem morre no bairro. Ele está sendo procurado pela polícia, mas segundo as informações ele teria fugido de Tamandaré. Mas a polícia já expediu um mandado de prisão contra ele e possivelmente nas próximas horas ele deve ser preso. Conversando com o delegado Cassiano Alfiero, a Larissa, a última mulher que morava em Almirante Tamandaré e que acabou sendo morta recentemente, a polícia não vê na Larissa a mesma semelhança no caso da Andriele, da Emanuele e da Ariane. Mas segue investigando também esse caso. Jason. Pois é, porque agora fica essa preocupação, essa família que está sofrendo, tentando entender o que aconteceu com a Larissa, né, doutora Márcia? E essa moça que saiu de Almirante Tamandaré e foi encontrada em Balsa Nova, né? A moça foi encontrada em Campo Magro. Campo Magro, Ela perdão. estaria indo para uma... Ela informou que estaria indo para uma entrevista de emprego, mas não há confirmação a respeito disso, mas talvez, até pela forma que ela sai de casa, carregando uma bolsa grande, ela já tinha a ideia, de repente, de passar fora. E depois manda aqueles áudios, né? Um áudio que ela manda quando está na rua, outro já quando está no lugar com música, e o terceiro áudio já no silêncio, informando que ela não vai retornar para casa. E depois é encontrada em Campo Magro, num ponto de ônibus,
com parte do corpo queimada e também com marca de esfaqueamento, né? E, infelizmente não sobreviveu, né, Jássio? Olha só, e aí é o seguinte, qual a ligação entre a morte de Larissa Ferreira com o assassinato de outras 3 jovens em Almirante Tamandaré? A jovem que completaria 21 anos desapareceu, como disse a doutora Márcia, lembrou bem, depois de uma entrevista de emprego. Ela teria ido ao encontro de um homem. A Larissa foi encontrada morta no ponto de ônibus, em Campo Magro, como lembrou bem de cabeça, de memória, a doutora Márcia. Ela estava com o corpo queimado, tinha várias marcas de facadas no peito, no corpo. Aí é o seguinte, nós fomos até a casa onde a Larissa morava, Almirante Tamandaré. A família revoltada, desolada. Eles garantiram que não vão descansar, não é, Tiago? Até colocar o assassino atrás das grades. Pode rodar. Isso. Que essa pessoa que fez esse mal para ela vai pagar. Ele vai queimar que nem ele fez a minha filha, vai queimar, sabe? Dona Márcia chora ao lembrar do crime brutal vivido pela filha, a jovem Larissa Ferreira, que completaria 21 anos hoje. Hoje seria uma data feliz, uma data para se comemorar, né? E hoje nós tá aqui nessa tristeza, sem uma resposta. Hoje 21 aninhos que ela tá fazendo. Esse aqui era o quarto da Larissa, o quarto que ela dividia com a mãe e mais os irmãos. O quarto está diferente agora. A família optou por mudar, inclusive até pintar o ambiente, justamente para mudar um pouquinho, já que o sofrimento com a falta da Larissa é muito grande. É isso, né? É isso mesmo. É sábado agora que a gente tivemos mais tempo, né? Que ela foi enterrada sexta. Nós viemos aqui, pintamos o quarto, né? Porque era verde, pintamos de branco. A caminha dela ficava aqui. Nós tiramos a caminha dela, pegamos o beliche, tiramos o beliche, fizemos em 2. E aqui era o guarda-roupinha dela. Essa aqui nós deixamos essa lembrança aqui para sempre lembrar dela, né? Mas aqui era o ambiente dela do dia a dia, para que ela dormia e cuidava dos meus pais. Há uma semana, o corpo dela foi identificado no Instituto Médico Legal. Larissa foi encontrada queimada e esfaqueada em um ponto de ônibus de Campo Magro. No dia em que desapareceu, Larissa tinha saído de casa em busca de emprego. Nossa, fui na entrevista, nossa, lá no SIC, lá longe, né? Daí, nossa, um monte de gente. Daí parece que fui bem na entrevista, né? Ela vai ligar pra mim qualquer coisa. E agora estou dando uma passeada. Era manhã de sábado, dia 11 de setembro de 2021. Larissa fez exatamente esse trajeto. Deixou a casa em que vivia com a família, com destino, a princípio, de acordo com o que ela teria dito para os familiares, a uma entrevista de emprego na cidade industrial de Curitiba. Para isso, ela tomou essa rua aqui e foi em direção ao ponto de ônibus. Ela pegaria o ônibus Santa Cândida, Santa Felicidade, com direção a Santa Felicidade. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas a família acredita que no meio desse caminho a Larissa realmente foi até uma entrevista de emprego, mas alguma coisa fez com que ela nunca mais retornasse para casa. Larissa Ferreira era uma menina estudiosa. Ela lutou muito para estar nessa escola, sabe? A minha mãe, ela estava desempregada, minha mãe fez de tudo para ela terminar os estudos nesse colégio, porque era o sonho dela, né? Era o sonho dela de estudar em um colégio bom, de se formar e tentar ser alguém na vida, né? Os amigos a descrevem como uma menina meiga, de bom coração, que sempre estava na igreja. A família como uma moça caseira que cuidava dos pais, que nunca tinha tido um namorado. A família não se conforma de ter perdido Larissa de uma forma tão brutal. Eles não entendem o que pode ter acontecido, mas querem o assassino de Larissa atrás das grades. A gente só quer que você se entregue, porque se você não se entregar, você não vai ter paz. A gente vai atrás, a gente vai... Tudo o que a gente puder tá indo atrás, a gente vai atrás. A gente está fazendo da melhor forma, pela polícia atrás, para a polícia estar
investigando, mas a gente não vai cansar, a gente não vai desistir até colocar quem fez isso com ela atrás das grades. A Polícia Civil de Almirante Tamandaré pede a ajuda da população com qualquer informação, ainda que de forma anônima. Ligue para a polícia para que nos ajude aí com informações, o que precisar, o que puder informar, né? Muitas vezes as informações, as pessoas não ligam para a polícia achando que o que elas sabem seria irrelevante para nós. E muitas vezes é a peça que falta no quebra-cabeça, né? Essa pessoa maldita que fez mal para minha filha, ele tá solto aí, ele tem mãe, ele tem família, sabe? O que eu tô sofrendo, a mãe dele também vai sofrer. Porque eu não consigo nem dormir mais, nem trabalhar. Eu tenho que trabalhar tudo, mas não estou conseguindo trabalhar longe da minha filha. Eu sei que ela não vai voltar mais, mas a justiça de Deus vai ser feita. Que essa pessoa que fez esse mal para ela vai pagar. Ele vai queimar que nem ele fez a minha filha, vai queimar. Você entendeu o recado da mãe, né? Vai queimar lá no fogo do inferno. É isso que ela quis dizer. Vai queimar, queimou a filha dela. Vou te contar, viu? A polícia já tem ideia de suspeito de quem fez isso com a Larissa? Porque a Larissa aparentava ser uma menina de igreja, cuidava do pai e da mãe, era a única filha que estava em casa, cuidava do remedinho, do horário de dar remédio para a mãe, do horário de dar remédio para o pai. Quer dizer, tudo leva a crer que é uma menina decente e aí, de repente, acaba desse jeito. A polícia já sabe de alguma coisa, Thiago? Tem informações importantes, viu, Jasson? O delegado Cassiano Alfiero tem já a passagem por onde a Larissa foi antes de ser assassinada, diferente do que aconteceu com a Emanuele, com a Ariane e com a Andriele, porque as três que morreram, elas moravam ali na região do Parque São Jorge. A Larissa não. A Larissa não tinha envolvimento com drogas, né? Então a Larissa, a polícia acredita que ela tenha sido atraída por um encontro, né, pelas redes sociais, conheceu alguém e aí foi nesse encontro, algo deu errado quando marcou esse encontro e acabou sendo assassinada. O detalhe, Jasson, é que já são pelo menos 4 mulheres mortas no município de Almirante Tamandaré e a polícia acendeu a luz vermelha. Procura pelo traficante Johnny. O Johnny Lourenço é o traficante que está determinando, segundo a polícia, as mortes que acontecem ali no Parque São Jorge. E ele é o principal suspeito de ter matado as mulheres. Ele já está identificado e agora tenta identificar também o responsável pela morte da Larissa e saber se a turma do Johnny tem alguma ligação ou não com a morte dela também. Jasson.